quem eu não dei boa noite. E o tema de hoje da live é: crer na ressurreição transforma o medo em coragem. Nós vamos ver a transformação que aconteceu com os seguidores de Jesus Cristo, com os seus discípulos que estavam muito medrosos, muito temerosos com todos aqueles acontecimentos que nós já vimos, né? Mesmo Jesus aparecendo para eles, está, né? Como Tomé falou, se eu não colocar o dedo lá na ferida dele, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, porque a ressurreição era uma coisa muito difícil de se entender na época, né? E também eles não acreditavam nos relatos das mulheres, no relato das pessoas que viam. Aí nós vimos aqueles dois seguidores de Jesus no caminho de Emaús, né? Que iam contando, cabisbaixo, ai, nossa, hoje é domingo, não aconteceu nada, a gente estava pensando que ele ia nos resgatar, tirar a gente, né, dessa situação, mas ó, não aconteceu nada, e Jesus andando com eles, né? E aí Jesus, quando deu graça, partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Aí eles falam, será que o nosso coração não ardia quando ele falava? Aí depois os pés deles ficaram velozes para anunciar a palavra, e assim foi, né? Vimos que Pedro já tinha voltado à sua rotina de pescador, estava lá, né, desnudo no barco, não tinham pescado nada, aí Jesus mandou que jogasse a rede novamente, e volta cheia, e ele, né, reconhece que é Jesus, se atira ao mar, e foi bem bonito, né? Então nós vamos continuar. Eu vou compartilhar a tela, o Afonso também entrou, para nós lermos os textos. Vocês viram que eu só mandei agora assim, no último minuto da prorrogação, as figuras, né, e alguns textos que eu separei para enriquecer a aula, né, o nosso estudo. Então vamos lá compartilhar a tela e vou colocar já o nosso texto, tá certo? Compartilhar a tela e aí vamos para o nosso texto, que tá lá em Atos 3:15. Aqui, tá certo? Aí. Bom, então vamos lá. Atos, vou começar com Atos 4, de 1 a 13. Depois eu vou lá para Atos 3:15 e depois nós vamos seguindo. Tem bastante texto, mas vai dar tempo para a gente ler e meditar, tá bom? Se ficar dúvida, gente, só mandar aquela mensagenzinha, se ficou alguma dúvida, se algo não ficou bem esclarecido. E se você também tem outra de dúvida, ou pode mandar, né, pelo telefone ou pelo canal lá do YouTube, pode escrever que eu tento responder, tá bom? E se tiver também sugestão de tema, pode colocar lá. Então vamos ao texto. Atos 4, de 1 a 13, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e dos saduceus, aqueles mesmo que prenderam Jesus, tá? Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram, perto de 5.000, gente, 5.000 pessoas. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Os mesmos, lembram lá da crucificação de Jesus? Olha lá. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos eram da família dos sumos sacerdotes. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso que nós vamos falar
que ele vinha da cura daquele coxo de nascença que estava na porta do templo, que nós já estudamos aqui. Então, eles estavam vindo aí que tinham feito esse milagre, tá? Olha lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Que texto, hein? Fala sério, que texto! Esse texto é maravilhoso, a gente tem que ler muitas vezes, lê-lo e meditar. Sabe, tem tantas verdades aqui que se a gente fosse esmiuçar, daria. Pensa assim, vários banquetes espirituais de alimentos fartos, ricos e deliciosos. Olha só, começamos que Pedro e João, quando estavam indo à porta do templo, quando estavam indo para o templo para cultuar, estava ali um aleijado. Lembra aquele coxo de nascença que eles pediram dinheiro a Pedro e João? Aí eles responderam: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Olha, e o homem levantou e andou. E aí, gente, os líderes religiosos, os sacerdotes, aquele povo lá que prendeu Jesus Cristo, nós mesmos prenderam, agarraram Pedro e João e colocaram na prisão. Era de noite. De noite a gente não pode fazer nada, lembra que depois das 6 não faz nada, né? Colocaram eles lá. E no dia seguinte foram interrogar os principais líderes, né, os juízes, né, os líderes da lei, os sacerdotes, todos estavam lá. Lembra desses nomes? Caifás, lembra? Pois é, estava lá de novo esse daí. E começaram a interrogá-lo. Em nome de quem vocês fazem isso? Aí eles descascaram o sabonete ali. Mas foi, descascaram verdadeiramente. Começou a falar, perguntando, né, com que poder e autoridade fazem isso aí. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, começou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado. Vai vendo. Estava lá porque tinham curado. Nem era sábado. Mas começa que eles estavam com inveja. Inveja. E nós vamos ver isso nos textos seguintes, que a inveja, de novo, aquela mesma inveja que eles estavam de Jesus, começou a correr os corações por esses atos que eles estavam fazendo. E aí fala que acerca desse homem que foi curado, né? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, vocês mesmos aí que estão me perguntando, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos. Isso, imagina quando eles ouviram isso. Porque lembra a história que eles falaram que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus Cristo?
Imagina, que estava tentando pregar, que cobraram, né? Lá, compraram os soldados do mesmo modo que eles compraram Judas. Interessante um fato, né? Estava aqui pensando, um parênteses. Quando eles foram falar para Pilatos, né, que o corpo tinha sido roubado, era assim, combinaram assim, nós estávamos dormindo e vieram aqui os discípulos enquanto nós estávamos dormindo e roubaram o corpo. Aí eu fiquei pensando, se eles estavam dormindo, como é que eles viram que foram os discípulos? Contraditório, né? Precisa nem ser bom investigador aí para desconfiar. E outra coisa que eu fiquei pensando, lembra que eles mandaram selar a porta foi selada e era uma grande pedra. Imagina aquilo sendo arrastado, eles não estavam, acho que quase morto, né? Vem as contradições. Fecha parênteses, vamos voltar. Aí Pedro continua falando. Esse Jesus, né, que foi ressuscitado dentre os mortos, está aí, né? De novo, agindo para meio do Espírito. E estão se corroendo esses líderes. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Ele veio ser a principal. É por essa pedra que nós estamos firmados. É em cima dessa rocha que nós estamos firmados. Em cima dessa verdade. Verdade do Cristo ressurreto. Não há salvação em nenhum outro. Não adianta vocês pensarem. Não há, só nele. Dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que haviam estado com Jesus. Eles ficaram admirados com a intrepidez, com a coragem que esses homens estavam falando ali. E isso logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam muito admirados. Por quê? O que a gente vê aqui, ó? Em Atos 3,15, olha só. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas. Pedro e João estão falando que nós fomos testemunha, nós vimos que ele foi crucificado, nós o vimos depois que ele foi sepultado vivo. Nós somos testemunhas. Você imagina isso? Aqueles sumos sacerdotes, juízes da lei, ouvindo isso, as carnes deles estavam tremendo. Para complementar o nosso texto, nós vamos para Atos 5, 17 a 33, que diz assim, olha, o texto por si só vai se explicando, mas nós vamos pegar outros ainda. Então o sumo sacerdote, todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender o apóstolo. Colocaram numa prisão pública, mas durante a noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-os para fora e disse, dirige-se aos templos e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como havia sido instruído e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote, os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, aquele povo de novo, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram. De novo, esses guardas estavam ficando numa situação bem difícil, né? Então, voltando. Quando chegou o sumo sacerdote e companheiro, convocaram o sinédrio e toda a assembleia e líderes religiosos e mandaram buscar na prisão os apóstolos. Todavia chegaram à prisão e os guardas não encontraram ali. Então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante da porta, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e do chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão lá no pátio. Olha só que coisa é isso, hein?
Estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: demos ordem expressas a vocês para que não ensinasse esse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram de novo, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, levando-o à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo de Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Veja, eles foram presos e assim, o anjo foi, os libertou e falou assim, ó, ide, vai pregar. E eles saíram de lá, da cadeia, de novo, sabendo que corria risco de vida para pregar o evangelho, a mensagem. Aí, eu pergunto, né? O que aconteceu? Porque olha a condição que eles estavam antes. Olha a condição que eles estavam antes. Lá em João 20:19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou-se e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eles estavam trancados com medo dos judeus, dos líderes religiosos, de fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Olha o outro texto, João 20:26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Novamente a porta trancada. Mas depois da evidência que todos creram, inclusive nesse dia, Tomé, que tocou nas chagas de Jesus, eles entenderam o milagre da ressurreição. O medo acabou. Eles falaram: não, Jesus venceu a morte. O que é pior do que a morte? E ele venceu esse inimigo. Nós cremos no Deus poderoso, vitorioso, que vive. Gente, o único túmulo que está vazio é de Jesus. Se for lá no túmulo de Maomé, você pode encontrar. Se for no túmulo de Buda, se for no túmulo de tantos outros líderes religiosos, você pode encontrar ali os seus restos mortais. Mas Jesus não. Ele vive, ele reina, ele tem poder e autoridade até sobre a morte. Essa verdade motivou esses homens. Essa verdade encheu-lhes o coração. Aquele medo acabou. Não existe mais. Eles estavam firmados na verdade que é Jesus Cristo. Continuando. Atos 5, 34, 39 diz que o mestre da lei interferiu num discurso que estavam tramando para matar esses discípulos, esses apóstolos.
era Gamaliel. Ele falou assim, ó, vocês prestem atenção, se a gente matar esses daí vai ser problema. Por quê? Vamos pensar, outros que apareceram antes dele, com tal de Teutas, e um outro chamado Judas, sem ser o Iscariotes, nem o Tadeu, esses daí rebanharam os 4 centros, mas depois de morto, seus seguidores dispersaram. Se esses homens hoje, esses apóstolos, seguidores de Jesus, não estiverem falando a verdade, eles vão morrer e essa verdade vai dispersar. Porque se nós tentarmos impedi-lo, a gente pode estar lutando contra Deus também. E aí, esses principais sacerdotes começaram a se perturbar com essa verdade. Olha lá no finalzinho, o que ele fala? Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará como o Teudas e aquele Judas fracassaram. Não foi? Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharam lutando contra Deus. Esse aí foi mais sábio, tá certo? E falou assim, olha, a gente não tem como impedir. Não tem. Se ele não for de Deus, eles vão se dispersar. Mas se for de Deus, a gente está lutando contra Deus? Lógico que eles vão perder. Não tem cabimento. E começaram a se questionar, porque estavam tendo muitos milagres. Imagina só num discurso, numa pregação de Pedro e João, mais de 5.000 se converteram ao cristianismo. Olha só que dimensão que isso estava tomando. E os apóstolos começaram a ir para outros lugares, não ficaram só ali em Jerusalém. Atos 5, de 40 a 42, diz assim, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamando-o de apóstolo, e mandaram açoitá-lo depois. Ordenaram que não falasse o nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vai vendo. Eles ficaram felizes, aqueles medrosos antes que estavam presos lá, hoje estavam felizes porque eles falaram, nós somos açoitados por causa do nome de Jesus. Olha isso! Vê como mudou. São outras pessoas. E eles iam, mesmo apanhando, de casa em casa, eles mandavam, não é para falar, eles continuavam falando. Por quê? Porque Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulo. Toda criatura que crê e for batizado será salvo. E eles entenderam a mensagem, porque aquele que falava estava vivo, venceu a morte. 1 Coríntios 3, é um texto um pouquinho longo, mas eu vou ler, porque é um texto muito rico. 1 Coríntios 15 é o texto que fala assim, mais sobre a ressurreição de Jesus Cristo e o firmamento da nossa fé. Ali Paulo diz, gente, a gente não crê nisso. É vã a nossa fé. Vocês precisam cada vez mais crer nisso, por isso que isso vai te dar força, vai te dar coragem para enfrentar qualquer coisa até a morte. Pois eu primeiramente lhes transmiti o que foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo.
Isso é Paulo dizendo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, que tenha sido eu, quer que tenha sido eles. É isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Ora, o que está sendo pregado é que Cristo ressuscitou dentre dos mortos. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, como pode ser isso? Como alguém está dizendo isso? Se não há ressurreição dos mortos em Cristo, que Cristo ressuscitou e que Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Não tem, sabe, por que pregar se Cristo está morto? Paulo está dizendo isso. E seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele, o fato, os mortos não ressuscitam. Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormem em Cristo estão perdidos. E se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Aqui Adão, começo da vida, a ressurreição, a vida com Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, não vale nada a nossa ressurreição. Ficou um pouco confuso, porque eu coloquei uma letra muito clara e tem uns brilhos aqui que não dá para ler. Então ficou meio difícil para eu ler essa tela, tá certo? Mas Paulo está dizendo o seu firmamento aqui. E aí, gente, para terminar, eu coloquei aqui, eu não vou ler agora, porque deu nosso horário, mas eu mandei para vocês como morreram todos os apóstolos, cada um deles. Aí eu fiz um resumo aqui, tem uma foto de um resumo que vai mostrar para vocês, tá certo? André, que foi aqui morto, né? Em forma de crucificação em forma de X, ele não foi pregado, ele só foi amarrado para ter uma morte mais lenta, tá? Aqui Bartolomeu, ele foi escalpelado, tiraram a pele do seu corpo, tá certo? E depois ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, ó, tiraram toda a pele dele aqui. Vamos para Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, por opção dele, que ele falou que ele não era digno de morrer como o seu Senhor Jesus. Todos esses homens sabiam que corriam risco de vida, mas eles continuavam falando, porque era algo tão forte dentro deles, essa verdade, que eles não podiam mais ficar calados. E aí eu fiz um resumo aqui. Então, ó, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Simão Zelote crucificado junto com André e Felipe, decapitado Paulo e Bartolomeu, Tiago foi a espada, Tadeu foi com machado, Mateus foi também com faca, Matias foi apedrejado e decapitado, isso aqui, e Tiago menor, aqui, Tiago menor, ele também foi apedrejado, tá certo? E João, que nós havíamos falado, exilado na ilha de Patmos. Então, essa foi a morte daqueles que andaram com Jesus, mas não deixaram de falar, sabiam que corriam esse risco, mas eles não deixaram de levar a palavra que chegou até você aí, até aqui. O que nós temos feito para essa palavra continuar
sendo transmitidas. Você é um porta-voz agora dessa palavra. Não se cale, porque nós seguimos aquele que vive para sempre. Essa verdade tem que arder nos nossos corações. Isso tem que ser mais forte do que o medo. Lembra que eu coloquei o tema de hoje? Crê na ressurreição, transforma o medo em coragem. Eu quero que hoje terminar essa live falando, tenha coragem. Leve essa mensagem, ela chegou até você. Não deixe ela calar na sua boca. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.